Política do Dia, já dando boa tarde aos nossos comentaristas da O Dia TV. Olá, Eliezer, tudo bem? Seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Lívio, João Magalhães, telespectadores, boa tarde a todos. João Magalhães, seja muito bem-vindo, jovem. Obrigado, Lívio. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bora lá com os nossos assuntos de cada dia. O deputado estadual Júlio Arcoverde analisou para a gente o assassinato do prefeito de Madeiro do Piauí, Zé Filho, que foi morto a tiros em um estádio público no último domingo durante uma partida de futebol. Vamos acompanhar o que ele disse. Eu acho que quando se mata um político, se mata um prefeito, está matando a democracia. Ele foi eleito diretamente pelo povo, estava fazendo uma grande administração e nós não podemos conviver mais com esse tipo de coisas no estado do Piauí. Sim, tem que ter, não só dele, prefeito, mas de qualquer cidadão. Nós agimos não como prefeito também, mas com qualquer cidadão. Nós exigimos a captura de qualquer assassino que seja de prefeito, do trabalhador rural, do operário, e que seja entregue às barras da justiça e seja aplicada a penalidade que é imposta pelo Código Penal. Acompanhei, foi uma comoção muito grande na cidade. Esse prefeito estava fazendo uma excelente administração, já tinha anunciado o 13º, o 14º e o 15º na cidade. Estava um canteiro de obra, ontem foi uma comoção na cidade, era uma pessoa evangélica, uma pessoa do bem, muito querida, não só em Madeira, como toda a região. Uma situação muito delicada, Eliezer Rodrigues. É realmente uma frase também muito forte que Júlio Arcoverde disse. Se matar um prefeito num contexto que nós vivenciamos, em que se espera uma maturidade maior política da nossa sociedade, uma maturidade até maior humana da nossa sociedade, é algo contra a nossa democracia. Eu acho que o Júlio Arcoverde foi muito feliz quando utilizou essas palavras. Concordo, Lívio. Um agente público, quando é eleito democraticamente pelo voto direto e livre da população, ele deixa de ser alguém por si só. Ele passa a representar a população, os anseios, as demandas. Ele representa em diversas instâncias a sociedade. Então, quando você ataca uma autoridade com este posto, você não está simplesmente contra-atacando alguém, uma pessoa que seria considerada comum. Pelo contrário, é alguém revestido de autoridade, que tem a sua prerrogativa constitucional, e isso caracteriza, sim, um ataque contra a democracia. É um prefeito eleito pelo povo, teve a sua vida ceifada de maneira covarde, violenta, e trouxe à tona, esse fato trouxe à tona, a discussão sobre a violência na política. Será que o Piauí vai retroceder a tempos em que a política era tratada dessa forma, com violência, pela lei do mais forte, pela lei do olho por olho, dente por dente? Acredito que essa não é a melhor forma, né? A princípio, a sociedade evoluiu para tratar a política no campo das ideias, né, do embate ideológico, e isso é o mais recomendado. Então, as autoridades estão cientes, a classe política, de uma forma geral, reagiu, se manifestou, se sentiram todos, de uma forma geral, atacados também, desrespeitados ou até ameaçados, se essa prática não for combatida, na medida em que ela deve ser combatida, pode incentivar que outros crimes dessa natureza venham a acontecer. Então, é muito simbólica e significativa essa morte da forma como aconteceu do ex-prefeito de Madeira. João Magalhães, as especulações acerca dos motivos que teriam gerado este óbito lá em Madeira do Piauí são diversos. Se fala de que foi por conta de exonerações, se fala que por divergências políticas, perseguições políticas. Sinceramente, observando e tentando lançar um olhar mais crítico para essas motivações, eu não consigo ver motivos para se ceifar uma vida de outra pessoa nesses motivos, dessas questões apresentadas como motivo para justificar um assassinato tão brutal. É o que nós desejamos, que realmente nós possamos evoluir e que não nos regredimos para uma época em que tudo era resolvido na base da bala, João. Sim, com certeza, Lívio. Você, como você bem falou, são várias ali as linhas de investigação, e esse caso, com certeza, por tratar-se de uma autoridade, ele precisa sim de um olhar mais especial, de um olhar atento por parte da polícia e por parte da justiça, porque a punição, enfim, precisa ser exemplar, claro, dentro de todo o rigor da lei, mas como bem falou Eliezer, tratava-se de uma autoridade constituída
pelo poder do povo que escolheu aquele cidadão para gerir os destinos administrativos, destinos políticos da gestão da cidade de Madeiro. Então a gente está falando de uma autoridade que tinha ali sob o seu comando os desafios de procurar melhorar a vida da população. Então, à medida em que um crime contra uma autoridade ela é cometido, obviamente que é preciso que se tenha um olhar especial para que esse tipo de crime seja combatido de forma exemplar, até porque a política, a gente até falou aqui no dia após o assassinato, é na política que está a solução dos problemas da sociedade. É na política que está a discussão das ideias, é onde deve ser apresentado argumentos, contra-argumentos, mas sempre nesse campo de tentar se buscar consensos para construir um mundo melhor. A política não deve ser palco de tratativas de questões violentas, de crimes como esse. Portanto, a gente até espera e cobra que a justiça seja ágil no sentido de dar respostas a esse caso, até para que sirva de exemplo e que não volte a acontecer. A nossa sociedade, o nosso regime político, ele é muito claro. A população escolhe os seus representantes e eles ficam com o poder de decidir, de trabalhar em prol da população, e isso precisa ser respeitado. Obviamente que quando um gestor, como era o Zé Filho, é atacado de forma criminosa, como foi esse crime violento, com certeza, de certa forma, é a democracia que sai perdendo. Por isso que a gente precisa cobrar uma solução e que é uma punição e que ela venha de forma bastante ágil. Verdade. De polêmica para polêmica, foi arquivado na Comissão de Constituição e Justiça da ALEP o projeto de lei que versa sobre a autorização do plantio de maconha para fins medicinais no estado do Piauí. A medida gerou conflito entre parlamentares. Vamos acompanhar. A intenção é, assim como em outros estados, regulamentar a produção e distribuição de princípios ativos da maconha para fins medicinais. A matéria foi apreciada e considerada inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça, que arquivou o projeto. Essa matéria só compete à União o plantio da maconha, do cannabis, né? Então, esse projeto, ele votou por inconstitucionalidade, pedindo o arquivamento somente por essa questão, deixando claro que nós somos sabedores da eficácia desse remédio do cannabis que está sendo no mundo e do Brasil. Tenho testemunha de várias famílias que dizem o quanto é importante, mas nós temos que ter uma certa cautela, como bem frisou o coronel Carlos Augusto e o pastor Gessivaldo. Nós não podemos chegar e fazer a liberação desenfreada do plantio do cannabis, porque isso aí pode sim, de maneira desviada, aumentar em muito ainda a quantidade de drogas, o plantio de drogas no Brasil. O autor da proposta no Parlamento Estadual, o deputado Ziza Carvalho, do PT, reagiu e demonstrou indignação. Achei de uma profunda deselegância do Parlamento, da CCJ, do presidente da comissão, do relator da matéria, saber que eu sou o autor da matéria e não estava presente, que eu sou membro da CCJ e não estava presente, e colocaram que não estava previsto na pauta divulgada, que eu analisei pela manhã ainda, para pedir a retirada de pauta, caso estivesse. Então colocaram o projeto extra pauta. Assim, para mim foi uma manobra deselegante contra um membro do parlamento, colocar um assunto desse tão importante, que precisa de um amadurecimento, de um debate público e transparente dentro deste parlamento, ter sido votado dessa forma, de forma preconceituosa, sabe? Infelizmente, eu lamento muito por milhares de crianças no nosso estado que precisam desse medicamento, de famílias que sofrem por ver seu filho todo dia dando várias convulsões. E a gente tratar uma questão de saúde pública dessa forma. Um relatório pífio, completamente sem fundamentação, dizer que se trata de esperar a política de drogas. Nós não estamos tratando de drogas. Nós não estamos tratando de drogas, estamos tratando de medicamento. Situação bastante polêmica. Começo com você, Eliezer Rodrigues.
Polêmica por 2 pontos. A questão do uso do canabidiol como medicamento, já foi comprovado a sua eficiência, a sua eficácia, e também já foi comprovado que o uso medicinal da maconha é totalmente desvinculado de um uso recreativo, de uma queima da maconha. Então, quando falamos de uso medicinal da maconha, entende-se já, ou deveria se subentender, de que é algo estritamente científico voltado para tratamento de pessoas em determinadas situações. E também temos essa polêmica do projeto ter sido analisado sem a presença do autor. Clima esquentou. Bom, Lívio, primeiro lembrar que o Dia News fez uma cobertura, como poucos, bastante detalhada dessa discussão. Cobrimos a audiência pública, mostramos aqui pessoas que vivem diretamente essa realidade e precisam de medicamentos ali à base da cannabis e, infelizmente, precisam recorrer a meios paralelos para conseguir esse medicamento. Você recebeu aqui tanto o deputado Ziza como a vereadora Eusuíla Calixto, que apresenta de forma simultânea esse projeto na Câmara Municipal de Teresina. Enfim, o mérito realmente é bastante consolidado, né? Já se entende, há um consenso da importância desse medicamento para milhares de famílias no estado do Piauí. Agora, o que aconteceu foi uma certa insatisfação em relação à Assembleia assumir esse poder de legislar em relação a essa matéria, mesmo não se tratando de uma questão de segurança, porque se fosse segurança, caberia ao Congresso Nacional, no campo do Código Penal, enfim, nunca se teve essa intenção. A questão é que o Estado pode legislar quando se trata de saúde pública, né? Então, o objetivo era esse, mas a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo deputado Nerinho, com o projeto relatado pelo deputado Júlio Arcoverde do Progressistas, entendeu que o Estado não teria condições, ou competência, na verdade, de regulamentar a produção, o cultivo, ou até, quem sabe, fiscalizar toda essa atividade relacionada à maconha aqui no estado do Piauí. E aí acabaram arquivando o projeto. Quanto à ausência do parlamentar na sessão em que o seu projeto foi arquivado, não há no regimento da Assembleia algo que obrigue que a matéria só seja apreciada com a presença do autor. Não há. Mas na prática, costumeiramente, convencionalmente, há um respeito. Só se vota determinada matéria sabendo do seu determinado autor com o parlamentar presente. Foi, no mínimo, uma deselegância cometida aí contra a pessoa do deputado Ziza. E ele, deputado Ziza, ficou de analisar, de acordo com o regimento da Casa, se há uma possibilidade desse projeto ser reapresentado, com alguma modificação, qual procedimento. Ele não se deu por satisfeito nem por vencido nessa causa relacionada à liberação da maconha para fins medicinais. João Magalhães, como é que você observa essa polêmica da LEP? Olha, Lívio, qualquer debate público, ele precisa ser transparente, responsável, e a gente espera que alcance um alto nível. E no que diz respeito a esse tema, ele alcançou, de certa forma, esses níveis, como o Eliezer citou. Ocorreram algumas audiências públicas, é um tema que já é debatido tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal, e até mesmo lá no Congresso Nacional se discute esse tipo de pauta. O que houve aí, na verdade, foi um desencontro de visão, tanto do ponto de vista da legislação, se o Estado tinha ou não competência, né, de legislar sobre esse determinado assunto, como também ocorreu aí uma espécie de visão antagônica sobre o próprio mérito do projeto. Agora, pelo debate que a gente acompanhou no que diz respeito às audiências públicas, inclusive com a presença de especialistas, tanto da área da saúde quanto da própria área do direito, me parece que houve aí mais um problema meio que político, porque de fato, a discussão que a gente vinha acompanhando era um texto pelo qual o Estado pode sim se debruçar sobre isso. Então, é claro que os deputados que tomaram essa decisão fizeram isso também ouvindo especialistas, ouvindo aí as suas assessorias jurídicas, mas a gente tem um assunto que ele é polêmico tanto no mérito quanto na forma em que foi debatida. O que é real? A realidade em si, esquecendo agora questões protocolares, questões de discussão política. O que é real é que, infelizmente, existem crianças, principalmente, que sofrem, né? Que têm esses problemas neurológicos, onde a gente sabe que há um medicamento que traz resultados positivos e, por conta dessa discussão, que não foi para frente ainda, vão continuar
tendo acesso a esse tipo de medicamento no mercado paralelo, porque obviamente qualquer pai ou qualquer mãe que vê um filho passando por algum tipo de problema de saúde e sabe que há uma solução, com certeza a primeira coisa que ele vai fazer é tentar solucionar o problema do seu filho. Se for preciso recorrer, de certa forma, ao mercado paralelo, a gente está falando de vida, a gente está falando de doença. Concordo com você. Então, ele vai fazer. Então, a gente lamenta que o debate tenha ido por esse caminho. O que a gente quer, tanto certeza que tanto os deputados quanto a sociedade, é que essas crianças, essas pessoas que hoje possuem esse tipo de problema, tenham acesso a um tipo de tratamento e que esse tratamento seja regulamentado. Se o texto do projeto não estava bom, a discussão ela existe exatamente para que o texto, para que se chegue ao texto ideal, o texto poderia ser modificado e essas questões protocolares poderiam sim, sem dúvida nenhuma, serem ultrapassadas, ouvindo mais especialistas e ampliando o debate. Mas é claro que na realidade em si, o que a gente vai continuar vendo é aquelas famílias que precisarem ter acesso a algum determinado tipo de medicamento que vai trazer de fato efeito para a qualidade de vida, principalmente de crianças, com certeza elas vão continuar enfrentando muitos problemas às vezes para alcançar esse medicamento, porque com certeza ela vai buscar ele, já que a gente está falando de vida, a gente está falando da saúde ali de pessoas que obviamente não vão, os pais não vão pensar duas vezes antes de buscar um tratamento alternativo para seus filhos. É verdade, João. Ainda na LEP, o deputado estadual e presidente da Casa, Temístocles Filho, avalia para a gente os esforços para limpar a pauta antes do recesso parlamentar. Temístocles também falou das emendas de bancada que vão ser usadas, entre outros fins, em apoio ao Hospital São Marcos no tratamento de pacientes contra o câncer. Às vezes, dia 21, dia 22, nós vamos votar o orçamento. Na próxima semana, o relator do orçamento é que vai acolher ou não todas as emendas impositivas ou não impositivas no orçamento do Estado do Piauí. Agora, no meu entender, a Assembleia não tem matérias ultrapassando aí um ano, não. Todas as matérias são analisadas. Eu acredito que todas as matérias são importantes, mas aquelas que chamam mais atenção, têm mais impacto, todas serão votadas neste ano. É uma emenda de bancada de 30 parlamentares para nós comprarmos 200 motos para a Secretaria de Segurança. No meu entender, precisa mais, mas a Assembleia vai colocar no orçamento para comprar 200 motos. Nós vamos também colocar uma emenda para o Hospital São Marcos, para atender esse problema de muitas pessoas que vai buscar o tratamento do câncer no Hospital São Marcos. E outra, infelizmente, no Brasil todo, tem gente que passa necessidade. Nós estamos incluindo no orçamento para comprar 100 mil cestas de alimento, para que o governo possa, ele tenha a sua área técnica, saber aonde é que realmente estão necessitando para fazer esta distribuição. Tudo resolvido, tudo muito bem consensuado, Eliezer. O que os deputados querem, trocando em miúdos, é garantir o recesso deles. É verdade, Lívio. É interessante como sempre nesses finais de anos do Poder Legislativo, os deputados correm contra o tempo para garantir o que eles chamam de limpeza da pauta, ou seja, votar em todos os projetos convenientes e viáveis que estão em tramitação na casa, principalmente o orçamento, porque é obrigatório, só se entra de recesso após a votação do orçamento, o que é coerente, porque o ano seguinte só se começa também com o orçamento garantido, todo oficializado, e aí o presidente Temístocles destacou algumas prioridades importantes na área da segurança, na área da saúde, temas bastante pertinentes, em alta, que o parlamento se mobiliza para corresponder à sociedade. Quanto que o sistema de comunicação falou sobre este assunto em João Magalhães, pelo menos agora, vem da Assembleia uma promessa de ajuda com o financiamento do São Marcos, esta instituição que ajuda, que auxilia, que trata o câncer de praticamente 100% das crianças aqui no estado do Piauí, se eu não me engano é este o número. Realmente é uma instituição de respeito, que todos reconhecemos o seu valor, menos a prefeitura.
Exatamente, é bom lembrar que tratamento oncológico é um tratamento caro e que precisa ser feito de forma ágil, porque obviamente quando o paciente tem aquele diagnóstico, quanto mais rápido ele tiver acesso ao tratamento, mais chances ele tem de ter uma vida aí, de ficar bem, de se recuperar e ter uma vida saudável. A principal queixa, né, da instituição que mantém o Hospital São Marcos é que esses serviços que a instituição presta, ela é remunerada pela tabela do SUS. E essa tabela é defasada, então o hospital acaba cobrindo esses serviços com recursos próprios. Ao final do mês, a conta não fecha. Oi? A conta não fecha. Ao final, exatamente. No final do mês, a conta não fecha, a instituição acaba operando aí no déficit. E aí precisa de uma contrapartida estadual e outra municipal vinculada à Prefeitura de Teresina. O governo do estado vem fazendo a sua parte, os deputados estaduais agora também se sensibilizaram, estão colocando aí emendas de bancadas para a prestação do serviço. A bancada federal também conversa com a direção do hospital, todos os anos são garantidos recursos para a instituição. Agora a Prefeitura de Teresina está desde fevereiro sem assinar um contrato de cooperação técnica com o Hospital São Marcos, assim como até as próprias emendas federais enviadas pelos deputados e senadores para o hospital e que precisam obrigatoriamente passar pela Fundação Municipal de Saúde, não estão tendo a devida agilidade, né, por parte da Prefeitura, pela área técnica da Prefeitura, em repassar esse recurso. Apenas pegá-lo ele do orçamento federal e encaminhar para o Hospital São Marcos, já que é dinheiro de emenda parlamentar. A gente espera que essa sensibilidade que alcançou os deputados estaduais, ela também chegue lá na Prefeitura, porque de fato é uma instituição que é responsável pelo atendimento de 98% do tratamento oncológico de adultos no Piauí e de 100% no que diz respeito ao câncer infantil. Eliezer, observando aqui estes pontos que você apresentou para a gente nesta fala do deputado Temístocles, nós observamos que os deputados do nosso estado decidiram agir conjuntamente e colocar a atenção em 3 pontos que eu acredito, usando aqui, resgatando uma expressão que foi utilizada pelo João Magalhães na edição de ontem, 3 pontos vitais que estão na agenda política para 2022. Segurança pública, saúde e assistência social. Mais de 100 mil cestas básicas são prometidas para serem compradas pelo Parlamento para aplicação do governo do estado, para doação, distribuição do governo do estado do Piauí. Realmente eu acredito que são esses os 3 pontos mais fortes que vão estar em debate na agenda para o ano de 2022, visto que continuaremos em contexto de pandemia, a violência não cessa, só aumenta e realmente as dificuldades financeiras do piauiense brasileiro, país afora, só vão aumentar. É verdade, Lívio Galeno. Esse apanhado é interessante, o João Magalhães colocou muito bem aqui o caso da saúde, a segurança também tem suas demandas crescentes e não se pode esquecer dos mais vulneráveis, as pessoas que diante de uma crise sofrem muito mais, correm o risco de ficar sem comer, convivem com a insegurança alimentar, não tem certeza da próxima refeição. Então o Estado tem que se antecipar e ser sensível, não é? É claro que cada deputado tem suas demandas, seus compromissos, mas se cada um se compromete com a destinação de parte dos recursos, quando se analisa o volume destinado por uma determinada bancada ou por toda a Assembleia, já se torna algo bastante significativo. E aí, para a aquisição de cestas básicas, é muito proveitoso, não é? É claro que o ano é eleitoral, a legislação vai regrar isso aí, vai haver fiscalização para se não desvirtuar o objetivo da ação, mas que é necessária, e o poder público tem que assumir esse papel de garantir essa assistência alimentar aos mais vulneráveis. E ainda estamos sob os efeitos da pandemia, ainda há retração, recessão econômica, desemprego, falta de oportunidades, e não é justo que alguém venha a padecer de fome em um país, em um estado tão rico, com grandes potenciais, como o Brasil, como o Piauí. Então é uma ação realmente justa e necessária. João Magalhães, você acredita que realmente a agenda política para 2022 já começa a ser desenhada? Com certeza. Esse debate ele é formulado, obviamente, durante muito tempo antes das eleições, mas o que a gente observa é que na agenda nacional a gente tem algumas bandeiras que certamente serão levantadas e aqui no Piauí, obviamente, que o Estado tem a sua própria agenda e eu não tenho dúvida de que a segurança pública, como você bem citou, vai ser um dos pontos que vai ter um certo protagonismo na discussão eleitoral de 2022. A gente tem observado isso na própria agenda popular, das pessoas conversando. Há 3, 4 anos atrás, a gente ficava naquela expectativa
se perguntando, enfim, será se as facções criminosas chegarão ao Piauí? Hoje, pelo que a gente acompanha, inclusive no noticiário policial, as próprias autoridades já reconhecem que as facções são realidade aqui no Piauí. Então, esse debate, com certeza, vai participar do processo eleitoral de 2022, porque isso influencia diretamente na política de segurança pública dos estados, assim como também a questão da assistência social. A gente sabe que esse debate ele é nacional, porque, de fato, a inflação tem contribuído com esse debate, o índice de desemprego tem contribuído com esse debate, essa insegurança alimentar que o Eliezer citou, ela é vivenciada em altos números em todo o país nesse momento. Então, com certeza, as políticas de assistência social, elas serão serão tema de debate no processo eleitoral do ano que vem, assim como várias outras. Eu incluiria também, Lívio, a própria questão da infraestrutura. Sim. É bom lembrar que o Piauí é um estado grande, né? São mais de 1.000 quilômetros, são cerca de 1.300 quilômetros, na verdade, do extremo norte ao extremo sul. Portanto, é um estado que tem um potencial muito grande em várias áreas da economia. Quando se fala em eleições, normalmente a gente sempre observa os grupos políticos falando de infraestrutura do estado. Então, acredito que esse também será um tema que já está aí sendo formulado para esse debate eleitoral do ano que vem. Vamos agora para o portal odia.com. Lá nós temos uma publicação feita pelo nosso querido amigo Tássio Cruz, observando uma questão que realmente para nós pode parecer estranha, mas é algo corriqueiro que acontece quase que anualmente nas nossas assembleias. Vamos lá, pode soltar o material do Tássio no ar. Jéssica. O material do Tássio diz o seguinte: 5 deputados deixam o governo do estado para votar orçamento na Assembleia. É importante destacarmos que os deputados Fábio Novo, Fábio Xavier, Hélio Isaías e Janaína Marques deixaram os cargos que ocupavam no Executivo para retornar à Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. A esses 4 nomes eu somo o nome do deputado Zé Santana, do MDB, que voltou ao Legislativo na manhã de hoje, completando essas 5 exonerações. O que esses deputados estavam de olho, praticamente falando, para todos eles assumiram, reconheceram que eles queriam participar do debate acerca do orçamento do Estado do ano de 2022. O orçamento está estimado em 14,6 bilhões de reais. As exonerações a pedido foram publicadas no Diário Oficial dos dias 26, 29 e 30 de novembro. O deputado Fábio Novo, que estava à frente da Secult, anunciou o retorno por meio de suas redes sociais. Fábio Xavier deixou o cargo que ocupava à frente da Secretaria das Cidades. A deputada Janaína Marques deixou a gestão da Secretaria da Infraestrutura. O deputado Hélio Isaías deixou a CETRANS, mas garante. Resolveu a questão do orçamento? Volta. Lembrando que Hélio Isaías é do Partido Progressistas, mas garante segue marchar unido com o governador Wellington Dias e o seu grupo. A mudança atinge diretamente os suplentes, que são os deputados João de Deus, Elisângela Moura, deputada Belê Medeiros e também o deputado Cícero Magalhães, que precisam deixar os seus cargos para que os titulares voltem a ocupá-los. João Magalhães, nada mais natural. Os políticos querem justamente participar deste fatiamento do bolo para garantir também agradar às suas bases políticas. É algo esperado. Com certeza. O orçamento ele é o documento que direciona onde o governo do estado deve aplicar os seus recursos, fazer os seus investimentos. Então, na hora dessa discussão, obviamente todos os deputados estaduais querem participar, querem apresentar emendas, querem garantir recursos para as obras nas suas bases eleitorais, também querem discutir o valor de suas emendas, enfim, é uma discussão que é importante e a gente espera que ela seja feita de forma ágil, seja feita de forma rápida e, claro, sempre respeitando, obviamente, as questões da legislação e que a população também saia beneficiada, já que, obviamente, os deputados também têm esse interesse, né? Têm essas condições de estarem enviando recursos para os seus municípios, para as suas bases eleitorais. Eliezer, você tem ouvido por lá, de certeza nós temos até o exato momento do retorno de Hélio Isaías. A tendência dos outros deputados secretários é retornarem? Sim, Lívio, exatamente para participarem deste mesmo processo, né? Pela Constituição, de 0,6% a 1,2% do orçamento podem ser destinados às emendas parlamentares. Acredito que, no caso da Assembleia, em torno de 1% do orçamento é medido aí para
os 30 deputados estaduais fazerem indicações de obras e outras ações a serem executadas pelo governo do estado, né? Então, ninguém quer perder a paternidade, não é? Ninguém quer perder o crédito por realizações. Isso é importante para a população que recebe o benefício e para o político, né, que agrega reconhecimento, visibilidade, né? É interessante que os que estão na condição de suplentes acabam perdendo nesse processo. Nesse momento importante, não participam, né, são ali escanteados, e os titulares voltam a se protagonizar no cenário político, deixando a sua contribuição direta à população. Mas o que você tem ouvido, depois de participarem do orçamento, eles tendem a retornar às secretarias? Sim, bem lembrado, Lívio. Primeiro que eles costumam deixar alguém da sua indicação pessoal na condição de secretário de Estado, né? Pessoas da confiança, do grupo, diretamente ligados ao parlamentar, continuam no comando da pasta do Poder Executivo. E esses deputados, em momento oportuno, né, no próximo ano legislativo, tendem a retornar. É claro que 2022 é atípico por conta da eleição, só vão poder ficar ali até abril, né, início de abril, aí 6 meses antes do pleito, na condição de secretários, e vão ter aí sim que retornar definitivamente para a Assembleia, caso queiram disputar a reeleição. E essa questão do Hélio Isaías, em João Magalhães, ele segue firme no PP, mas também garante que não sai de perto do governador. Olha, como é que pode fechar essa conta? Olha, ele na verdade deve aguardar aí a janela partidária. O deputado Hélio Isaías, acredito eu, que na janela partidária deve estar aí procurando outro partido, já que de fato no ambiente local mesmo, no ambiente estadual, não há possibilidade dele permanecendo no PP, fazendo campanha para o governador Wellington Dias. E ele já disse que é uma questão superada, que ele estará ao lado do governador Wellington Dias. A sua esposa, Carmelita Castro, prefeita de São Raimundo Nonato, também já deixou claro que estará ao lado do grupo do governador Wellington Dias, porque é uma decisão que já foi tomada em conjunto por todo o seu grupo. Então, eu acredito que assim que a janela partidária for aberta, o deputado Hélio Isaías deve estar procurando um outro partido da base aliada para se filiar. A grande questão, Lívio, já que você tocou nesse ponto, nessa questão partidária, fica realmente para Fábio Xavier, porque ele diz permanecerá no PL e diz que permanecerá ao lado do governador Wellington Dias, e aí a gente vai ver onde é que entra esse fator Jair Bolsonaro no PL. Vamos acompanhar. Só, gente, Teresina passa a ter uma lei específica que proíbe o uso de cigarros eletrônicos em ambientes públicos e fechados. A importância disso é a saúde pública. A importância disso, além de educar, é você demonstrar de que o seu direito, ele termina quando começa o meu. Não é porque eu uso o cigarro eletrônico que eu vou obrigar agora quem não usa a estar num ambiente fechado, inalando esse tipo de fumaça tóxica. Há um grande e ledo engano que estão passando, inclusive para a juventude, para crianças até, de que esse cigarro não faz mal, que é uma linda moda. Esse cigarro é tão maléfico quanto o outro convencional. Ele causa câncer, ele causa todo tipo de malefício que o cigarro convencional causa. Agora está difundido de uma forma onde as pessoas estão achando que é uma moda bonita e não pensa no outro. Eu não sou obrigado a estar exalando, eu não sou obrigado a estar com a criança num ambiente fechado e alguém aqui fumando esse tipo de cigarro. Então, a lei visa isso, é saúde pública, é educar. Mas, infelizmente, quando não se tem educação de livre e espontânea vontade, se tem de livre e espontânea pração, que é a lei que pune os estabelecimentos, que, por sua vez, vai coibir esse tipo de consumo. E eu, particularmente, como autor da lei, vou, inclusive, fazer da minha bolsa, do meu bolso, adesivos para que a gente possa dispor em bares, restaurantes similares, para as pessoas saberem que existe uma lei que proíbe esse tipo de uso em local fechado. Saúde pública, né? Olha só, gente, só para encerrar o nosso quadro de hoje, o pré-candidato ao governo do estado do Piauí, Silvio Mendes, se reuniu com a cúpula do PSDB aqui do estado ontem e decidiu que vai se manter filiado ao partido. Após a vitória de Dória nas prévias do PSDB, se cogitou nos bastidores uma possível saída de Silvio do ninho tucano, porque ele discorda ideologicamente do governador de São Paulo. No encontro que ocorreu no escritório do ex-deputado Luciano Nunes, Silvio definiu que não vai participar de nenhuma campanha à presidência e aguarda uma definição até o início do próximo mês se vai ser candidato ao governo do estado ao lado de Iracema Portela.
João Magalhães, o burburinho estava muito grande de que Silvio Mendes iria deixar o ninho tucano por conta dessa vitória de Dória. E esse tipo de burburinho atrapalha quem está aí em processo de pré-candidatura ao governo do Estado. Então, acredito que fez correto o doutor Silvio Mendes em conversar com todos os seus correligionários e mostrar uma posição firme. Ou vai sair ou vai ficar no partido. Ele optou por ficar, disse que não tem chance de sair da sigla, então eu acredito que é preciso ter algumas certezas quando se fala em pré-candidatura ao governo do Estado, quando se tenta coordenar ou viabilizar uma pré-campanha, e o doutor Silvio agora foi em busca dessa certeza e garantiu aos colegas que permanecem no PSDB. Eu diria que é um problema a menos na oposição ao governo do Estado. A oposição parece que deu uma esfriada, nunca mais ouvi falar de carreatas pelo interior do Estado. A deputada Iracema Portela, de certa forma, deu uma sumida, deu uma esfriada na imagem dela. E aí, Eliezer, pelo menos isso, pelo menos neste ponto, a oposição está mais tranquila. Exatamente, a oposição segue firme no seu projeto de candidatura própria, considerando essas particularidades, tendo ainda doutor Silvio no grupo, mesmo ele filiado ao PSDB, não há dificuldade em relação a isso, é um aliado presente, bem aceito. Enquanto a essa quebra no ritmo, acredito que seja por uma questão de organização interna, de refazer algum calendário de visitas, de caravanas. Afinal, já estamos no final do ano, já se tem aí um balanço bem preciso do momento, pesquisas apontando determinadas tendências. Então, eu acredito que também seja um momento de reorganização, de se reavaliar as estratégias, o que fazer a partir de janeiro, se vão mesmo oficializar determinada chapa de pré-candidatos, enfim, um momento de organização interna para colocar em prática novas estratégias. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você, bom descanso e até amanhã. Obrigado, boa tarde a todos, até amanhã. João Magalhães, aquele abraço, boa tarde para o senhor, bom trabalho e até amanhã. Valeu, Lívio Galeno, boa tarde para você, ao Eliezer Rodrigues, e uma boa tarde especial para o nosso telespectador. Política do Dia.